como nós estamos trazendo, já é a segunda semana, o papel da Acústica FM na região da Costa Doce é proporcionar de que as cidades que têm seus candidatos a prefeito ou vice tenham oportunidade de conversar com os seus eleitores. Este é uma obrigação que eu entendo como candidato de participar de eventos como esse que a rádio propõe, justamente no sentido de colocar para as pessoas um pouco do candidato. Tentar de uma forma diferente daquele aperto de mão que o candidato faz ao longo da campanha. O candidato tem a oportunidade de bater um papo para a gente destacar coisas positivas, coisas negativas, coisas mais legais, menos legais, que o candidato está aqui para proporcionar. A eleição propicia que um prefeito e um vice, ou uma vice, um prefeito, são eleitos. Então, é importante que haja um entendimento dos dois. E o mais importante é o seguinte, saber se os prefeitos e o vice têm um alinhamento, pelo menos, de posição, né? Porque eu acho que é outra coisa importante, né? Muitas vezes as candidaturas não é chapa pura, são partidos que se unem para uma campanha. Então, uma relação boa entre os candidatos, tu vê na simbiose, tu vê no olhar de um para o outro, que tem afinidade, não de todos, todo o processo, mas de boa parte do processo que está sendo colocado. E hoje, então, nós conversamos com o candidato a vice-prefeito da chapa do Maranata e Juntos por Amor, a Camaquã, e falo aqui com o candidato a vice, Renato Nogueira, do PDT. Muito bom dia, Renato. Bom dia, Fábio. Bom dia, Diego, aqui nos ajustes técnicos. Já vamos dar o tempo para ti aqui, para nós colidir com 20 minutos no primeiro bloco, Renato. Bom, e aí, Renato, eu queria perguntar para ti o seguinte, como eu estava falando aqui no início, às vezes numa campanha é interessante porque tu junta várias forças, né? No caso de vocês, nós estamos reunindo o Progressista, o PDT na mesma chapa, e tem outros partidos que apoiam a candidatura. Como é que é a construção de um plano de governo de partidos diferentes? Bem, Fábio, primeiro nós temos que ter a vontade política de fazer e de unir. Certo. Tá? Isso vem sendo construído já, podemos dizer aí, nos últimos 8 anos, a possibilidade, né, da construção dessa união, uma união histórica em Camaquã, até porque os partidos sempre foram adversários no ambiente político até 2020. Né? Nós tivemos chapas diferentes, defendemos posições diferentes, mas sempre pensando no bem comum, sempre pensando nas pessoas. Então, esses últimos 8 anos consolidaram essa união, uma união que nós colocamos, inclusive, como nome da coligação Juntos por Amor a Camaquã. E não foi uma construção, eu me lembro assim, não foi uma construção de hoje para amanhã, né? Não. Há tempo se reúne mais partido, menos partido, depois, daqui a pouco vem uma outra ideia. E eu acho uma construção saudável, assim, para uma construção política, que no final é o seguinte, vamos eleger pela cidade, né? Perfeito. O que nós pensamos são nas pessoas. E o que nós pensamos também é que os dois partidos têm experiência administrativa também. Os dois partidos deixaram o seu legado administrativo para Camaquã. Então nós entendemos que era um momento agora dos dois estando na oposição, de se unirem, né, por um objetivo maior que é a Camaquã. Eu, como fui candidato, fui eleito, participei de chapas que tinha o PDT como oposição e o Progressista como oposição. Depois trocou, o Progressista era a situação e o PDT era a oposição. É interessante ver essa história, é uma brilhante história que o PDT e o Progressista têm em Camaquã durante esses anos todos, né? Sim, uma grande história, grandes nomes, né? Um passado que nos deixa aí honrados em representar nesse momento. E aí vai em outros municípios, às vezes tem um pessoal, mas eu fui prefeito, fui naquela época. Eu gosto de ver um pouco disso, né? Da história que cada partido tem. Bom, e aí vocês juntos reuniram, montaram um plano de governo com vários temas. O Renato já tem uma experiência de Banrisul, durante muitos anos, um cara que transitou por vários municípios, tu viu coisas interessantes em outros municípios, e isso também ajuda a somar num plano de governo, né, Renato? Com certeza, Fábio. Eu tenho uma experiência não só pelo Banrisul, mas fui vereador em Encruzilhada do Sul, né? Fui secretário municipal em Encruzilhada também, fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado,
E enquanto Banrisul e Banco do Brasil, antes do Banrisul também. Foi Banco do Brasil antes? Foi Banco do Brasil não sabia esse detalhe. até. Eu saí do Banco do Brasil em virtude justamente da minha eleição a vereador. Eu morava no Rio de Janeiro quando eu fui eleito vereador em Encruzilhada do Sul. E não tinha vaga em Encruzilhada para eu poder, né, estar no banco e na Câmara de Vereadores. Então eu me licenciei do Banco do Brasil, assumi a Câmara de Vereadores. Não houve vaga durante os 2 anos de licença, eu tive que entrar num plano de adequação para continuar como vereador, porque como o povo acreditou em mim, eu não podia renunciar ao mandato de vereador. Eu renunciei ao meu trabalho no Banco do Brasil. Que mudança. Depois, posteriormente, bem lá em 2005, eu entrei no Banrisul. Eu não sabia esse detalhe do Banco do Brasil. Eu conheço o Renato há tantos anos e não sabia esse detalhe. 13 anos de Banco do Brasil, Fábio. Eu entrei como menor auxiliar de serviços gerais, na época os azuizinhos, fiz o concurso interno e fui efetivado com 18 anos. Trabalhei em Porto Alegre, na agência Centro Porto Alegre, ali no Largo da Prefeitura. Sim. Depois fui para a Encruzilhada do Sul e, posteriormente, para a agência Catete, no Rio de Janeiro. Bom, deixa eu fazer o seguinte... Mas quero até complementar dizendo que sim, essas experiências, né, e essa possibilidade que eu sempre tive de viajar e de estar na política e de estar no Banrisul, porque ele também é hoje um fomentador, inclusive, dos municípios, me deu uma vasta experiência, fora a minha questão de formação pessoal, que foi procurando justamente, né, a formação para o lado público. Eu sou formado, né, sou licenciado e bacharel em Ciências Sociais e Políticas, né, tenho pós-graduação, eu tenho especialização em Política e uma outra em Gestão Pública e pós-graduação em Administração Estratégica e Coaching. Então, tudo isso faz com que eu tenha, né, essa vontade sempre de me aperfeiçoar para o bem comum, para administrar. E a soma da a gente viajar, ter outro serviço, outras coisas, isso tudo é experiência para a gente, né? Bom, deixa eu pegar um gancho aqui. Eu estou sempre pegando o gancho das planos de governo dos candidatos para poder iniciar a conversa. Mas eu queria deixar bem livre, assim, qual é um tema, assim, que o Renato Nogueira, candidato a vice da chapa com o Maranata, acha, assim, o mais importante, assim, que tu, se eu tivesse, dizer assim, elencar o mais importante na minha concepção daqui a pouco do PDT, que é uma bandeira, qual é a bandeira que tu acha, assim, importantíssima, assim, que tu poderia ajudar bastante nesse assunto? Fábio, o olhar que eu tenho, normalmente, e por ter participado já das últimas 3 eleições, né, essa é a minha 4ª eleição, foram 3 com essa como vice-prefeito e uma como prefeito, eu tenho um olhar macro, né, sobre a prefeitura de Camaquã. Eu acho que nós temos alguns gargalos, e nós temos gargalos na educação, nós temos gargalos no desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, nós temos gargalos na atenção ao interior, na questão das estradas, na questão do que envolve grande parte também da infraestrutura nos bairros da nossa cidade. Então, não tem hoje como a gente fazer uma análise simplista, né, de algo específico. Sim. Claro, o PDT é conhecido pela bandeira da educação. Pois é. Né? O PDT tem essa tradição vocacional de defender a educação porque ele entende que a educação abarca todas essas questões. Né? Ou seja, se você tiver educação, você tem uma saúde melhor porque você faz a prevenção, se isso for trabalhado na sua educação lá também na escola. Se você tem educação, você preserva o meio ambiente, se você tem educação, isso gera o potencial emprego e renda, capacitação pessoal para que a pessoa tenha a possibilidade de buscar isso. Se você tem educação, né, você tem a sua consciência pura, livre, para poder, né, manifestar a sua posição. Então, a educação abarca uma série de elementos que compõem o que a gente precisa hoje na construção de um município que realmente seja, né, um município que pense no desenvolvimento. Bom, aí então vamos falar de educação. Renato diz que o PDT tem uma característica antiga, né, brisolista, tudo sobre educação. Nós temos escola do CIEP, foi construída na época do Colares, agora, não sei quantos anos depois, está o governo do estado reinserindo educação de ensino integral no
no programa, e isso acaba tendo... E eu queria perguntar para ti sobre um tema que é delicado isso, porque eu estou falando agora da escolha de diretores. Por que o diretor tem que ser eleito pela comunidade na tua posição, na tua opinião? Bem, primeiro existe dentro do Plano Nacional de Educação... Tá no plano, Exatamente. Primeiro que existe no Plano Nacional de Educação a previsão da democracia dentro do ambiente escolar. E isso agrega valores, inclusive de repasses, de recursos para o município. Tá? Nós temos aqui a vizinha Arambaré, que tem a eleição direta para diretores e que, com isso, consegue atrair recursos, inclusive, porque faz parte e preenche um dos requisitos do Plano Nacional de Educação. Certo. A outra questão que eu vejo é que a política, não estou dizendo a política partidária, mas a política ela começa no ambiente escolar, num ambiente de formação, para que a comunidade se organize e escolha os seus representantes. Então, ali, dependendo da cultura de cada escola, incluindo interior, bairros, cada comunidade tem a sua cultura. Cada comunidade ela tem um perfil diferente. Nós não podemos simplesmente pegar determinados lugares e linearizar. A gente tem que ter a diferença local funcionando. Então eu não posso fazer com que eu indique um diretor que daqui a pouco não represente aquela comunidade e represente o poder público, porque aí fica mais fácil de eu daqui a pouco não encontrar ou não resolver os problemas e os anseios daquela comunidade. Então eu entendo que a democracia na escolha dos diretores e da participação da comunidade, sim, é muito importante. A opinião tua é de que haja eleição para diretores de escola. Com certeza, é um dos primeiros atos que nós vamos tomar. Eleição direta para diretores das escolas, autonomia para as escolas e para as comunidades escolares poderem de novo ocupar o seu espaço e representação nesse ambiente. E nós não temos que ter medo das diferenças, Fábio. Ou seja, nós temos que respeitar a diferença de pensamento. Ou seja, aquele diretor que muitas vezes talvez nem seja da nossa linha política, ideológica, programática, pode vir a contribuir muito para a construção de um ótimo governo. Ok, está feito o negócio. Ensino integral nas escolas municipais, como é que tu vê isso? Eu vejo isso como uma bandeira de qualificação da educação. Tá? A gente tem que fazer, claro, um grande estudo sobre isso, porque nós sabemos, quando eu estava falando da questão de cultura, né, as comunidades têm diferentes culturas, eu tenho que pensar no interior. Tem comunidades que a agricultura familiar ela é muito forte e ela depende muitas vezes da família na construção desse processo. Então a gente tem que estudar com eles o melhor modelo, o melhor formato, para a gente, num processo progressivo, né? Ou seja, a gente não vai do dia para a noite ou da noite para o dia implementar um ensino integral. A gente tem que construir isso de uma maneira que a gente atinja o objetivo com tempo, com qualidade, e isso também prevê recursos aportados no município para o turno inverso. Ou seja, nós temos que trabalhar isso de uma maneira, e eu já dizia numa eleição anterior, Fábio, que a gente pode aproveitar o que já tem pronto no município para iniciar isso. E muitas vezes não é só o espaço da escola, mas os outros espaços. É interessante porque o ensino integral para a escola do interior, em Camaquã, o Estado está fazendo um teste aqui numa das escolas nossas, e até para a questão de saber como é que funciona isso na realidade com as pessoas, né, com a sua região. O que eu quero te garantir é que, por exemplo, no Ceará, o Ceará tem o ensino de tempo integral, e dos 10 melhores municípios ranqueados no IDEB nacional, o Ceará tem 6 escolas. Eu acho que isso nos garante alguma qualidade, né? O Ceará fez um trabalho fora da curva e imagina só, né? Há uns anos atrás falava do Ceará e hoje tu tem inveja branca, inveja do Ceará. Perfeito. E aí eu coloco uma situação. Eu prefiro compor um grupo de professores, supervisores, orientadores qualificados de Camaquã para irem estudar isso no Ceará e nos trazerem esse exemplo de sucesso do que implementar um método positivo do 6º ao 9º ano, que nos gera um custo de mais de R$1 milhão por ano. Então, são questões que a gente vai discutir com certeza. Bom, tu tem andado nas escolas aí, como é que está o ambiente escolar hoje, atualmente?
Olha, existem progressos. Eu não sou uma pessoa, e já disse isso para outras questões, né? Uma pessoa que é cega para o que está acontecendo, né? Mas os programas federais, estaduais que aconteceram para também ajudar isso são muito maiores do que para um tempo atrás. Então, a estrutura escolar dos colégios, os novos, as novas escolas de educação infantil mesmo, elas têm um padrão hoje que é um padrão muito bom, de qualidade de estrutura. Olha a tua opinião Mas sobre... nós precisamos de insumos, nós precisamos melhorar isso, né? Com a questão tecnológica, com a questão da educação depois fundamental para que as crianças permaneçam na escola e com a mesma evolução que outros possuem. Qual é a tua opinião sobre nucleação de escola? Eu, particularmente, sou contra a nucleação de escolas, tá? Justamente pelo que eu falei. Existem culturas diferentes em comunidades diferentes. Eu não posso pegar, por exemplo, a comunidade da Vila Aurora e trazer para a cidade e achar que isso não vai ter um efeito. Ou pegar as crianças da Vila do Bonito e levar para Otto Laufer e achar que isso não tenha um efeito. Teve, inclusive, de crianças que não foram do Bonito para Otto Laufer e sim para Cerro Grande. Ou seja, não vou... Eu quero que aquela comunidade tenha a sua cultura dentro da comunidade, desenvolva a comunidade. Nós temos que agregar o ensino daquela comunidade. Inclusive, como se disse, com a possibilidade de turnos inversos. Interessante. Vamos lá falar sobre a área de cultura, que eu acho que é uma área também que envolve vocês. E eu queria saber o seguinte, que tipo de incentivo a turismo tu acredita que você, como vice-prefeito, junto com o prefeito Maranato, pode trazer para o município de Camaquã? Eu vejo o turismo, né, e todos sabem que o turismo é uma indústria limpa, né, Fábio? Eu acho que é uma das maiores fomentadoras de desenvolvimento econômico. A gente consegue através do turismo e, naturalmente, através da cultura. O turismo, eu acho que ele tem que ser construído de forma integrada na nossa região. A gente não pode construir o turismo em Camaquã sem agregar os demais municípios da Costa Doce. A gente tem que ter um roteiro. Nós podemos ter os roteiros turísticos de Camaquã, aproveitando a nossa natureza. Nós podemos ter o roteiro turístico de Camaquã, aproveitando o esporte. Né? Nós temos aí a possibilidade, inclusive, do cicloturismo, né? De uma rota de cicloturismo, onde tu possa, junto com a agroindústria familiar, desenvolver, né, a questão do café colonial nessa rota, que nós já temos né, no Monte, né, na Quinta, né? Mas no interior em si, como que cada família pode contribuir com isso? Como que a gente pode buscar um projeto diretor, um plano diretor de turismo que muitos municípios já estão fazendo integrado à região, para que a gente elabore dentro de Camaquã, né, esse crescimento que se dê de forma que os outros municípios sejam integrados. Eu acho que nós não podemos fazer nada sozinhos na nossa região. É isso que acontece na Serra. Se você prestar atenção, a Serra, ela cresce de forma, não é predatória, não há uma concorrência predatória. Eles conseguem distribuir de forma equânime entre os municípios um potencial turístico muito grande, porque cada um hoje é polo de algum produto específico e aproveita isso, né? Sim, o chocolate em Gramado, o vinho em Bento, o espumante em Garibaldi, o queijo em Carlos Barbosa, aí nós temos Canela, que hoje também está crescendo muito como esse polo das olivas. Então eu digo, crescer de forma que tu agregue valor e não concorra com o outro para que o outro perca. Todos têm que ganhar. Eu acho que é um processo de ganha-ganha. Então tu acha que culturalmente nós temos que trabalhar nesse sentido? Nós temos patrimônio também da cidade, aí alguns patrimônios que poderiam ser melhor usados, utilizados, como patrimônios que estão esquecidos aí lá da tanto nossa... históricos quanto naturais. Temos muitos patrimônios. Nós temos a Casa das Sete Mulheres, nós temos o Forte Zeca Neto, nós temos a Cascata Barbosa Lessa, nós temos a barragem, que é um ponto fora de série para diversos tipos de esportes que podem ser desenvolvidos lá. A Cascata do Barbosa Lessa, o pessoal reclama muito de que não há um olhar assim de empreender lá na cascata. Qual é a tua opinião sobre isso?
é que tem que ser feito um plano, nós temos que ter um projeto, nós temos que partir, né, de algo que as pessoas acreditem. E outra coisa, Fábio, o turismo, ele não é de um dia para o outro. É um investimento que demanda tempo. E aí vem uma outra situação, que é a situação da nossa região sul. Nós somos imediatistas demais. Nós temos que fazer hoje para ter o resultado amanhã. E a Serra não. A Serra, ela investe, reinveste, retroalimenta todo o seu desenvolvimento e aguarda o tempo certo para o retorno. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de que o turismo, ele tem que ser alimentado diariamente, a gente tem que capacitar as pessoas, a gente tem que capacitar e criar a cultura do turismo, né, da recepção. Nós temos que já, em algumas esferas, aumentar a nossa malha hoteleira, por exemplo, né, para receber. Nós temos que qualificar a pessoa do comércio para atender. Nós temos que ver questões e gargalos que são, inclusive, né, de ordem que vem da questão da liberdade econômica, né, de como que vai se dar daqui a pouco uma abertura de comércio ao domingo ou não, porque o turismo depende disso também, Sim. né? É importante juntar essas coisas aí, né? E essa integração também que tem as nossas estradas, né? E, por exemplo, a 350, a gente diz que a estrada não é de Camaquã, que é de Arambaré, ou é de Dom Feliciano, ou da Chuvisca. Mas essa estrada conduz toda uma região, né? Não, essa estrada é nossa. Essa estrada permeia por muitos quilômetros dentro de Camaquã. Ou seja, ela é uma estrada extremamente necessária justamente para interligar. E vou dizer que do trecho Camaquã, Dom Feliciano, né, a própria qualidade do asfalto foi muito melhor do que o trecho Camaquã-Arambaré. A gente vê pela manutenção exigida, né? Foi exigir mais manutenção esse trecho Camaquã, Dom Feliciano, agora com esse excesso de chuvas. Mas no mais, né, ela... O que temos que trabalhar aí entre os municípios é a questão da sinalização da nossa 350, que está horrível. Perfeito. Terminado o tempo, o primeiro bloco com o Renato Nogueira, candidato a vice na chapa com Maranata. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos na sequência. Novos temas, novos assuntos. Muito bem, são 9h33, esse é o programa Primeira Hora. Segue essa umidade na rua. Estamos aí com o programa Primeira Hora, hoje batendo um papo com o Renato Nogueira, candidato a vice na chapa Maranata. E nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho. Olha, aproveite 600 MB de velocidade com Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Mais tecnologia, mais velocidade. Ozirnet. Ligue 0800 494 2030. Chafariz, lugar de cliente feliz. As melhores promoções você encontra aqui. Invista bem em materiais de construção. Chafariz, televendas Watts 3671 7777. E adquira o seu terreno no bairro Planejado do Pires, utilizando o fundo de garantia como entrada. Você pode realizar esse sonho. Marco Pires Imóveis, tradição e confiança. Mês do cliente, Farmácia São João. São mais de 100 produtos em ofertas, hein? Olha só. Tem barra de chocolate Milka por R$ 9,90, hein? Tem lava-roupa Tixan IP Refil por R$ 8,90 cada. Precisou? Tem nas farmácias São João. E Mediari conta com diversas especialidades médicas, atendimento particular e convênio Mediari. Entre em contato pelo 519-8594-6823. Este é o programa Primeira Hora. Daqui a pouquinho vamos para as ruas. Estamos aí com o Valério Veiga indo num lugar aqui que eu tinha pedido para ele. E nesse lugar aí, que foi na 7 de setembro com a Marechal Floriano, há pouco teve uma moto que caiu aí, o pessoal me informou que tinha fios caídos, que é onde o cara se enredou nos fios. O Valério Veiga já foi lá, parece que o negócio já foi resolvido. Obrigado, Valério. E a gente traz essa informação para ir para todo mundo que queira participar conosco, 986-369700. O Marco Aurélio, lá de Sentinela do Sul, diz que choveu 12 milímetros no final de semana, hein? Tá dizendo para mim que eu achei que até que estava mais volumoso a água, mas não. O Henrique, do meu amigo Henrique Santos, está aqui mandando um abraço. O Edson Belli também falando sobre final de semana em São Lourenço do Sul, tudo aberto. Pessoal, compra o que quiser lá em São Lourenço. A Aline dizendo que foi para a empresa, chegando ouvindo a acústica. Obrigado, Aline. O Eval também conosco, o Luiz Carlos.
O meu amigo Márcio Nevinski também está bem aqui, mandando um bom dia. O Geraldo, lá da Chuvisca, mandando um bom dia. Obrigado, meu amigo. E o Jonah também aqui, mandando uma fofoca final de semana. Obrigado, Jonathan. Coisa boa, né? E a gente agora, então, passa para o momento de eleições de novo. Vamos lá, então, 20 minutos. Estou conversando com o candidato Renato Nogueira. Falei com ele sobre educação, sobre turismo, e eu agora quero falar de um tema que bem o nosso chão aqui, sobre indústria e comércio, tá? Eu acho que é importante a gente ter uma ideia que alguns municípios tiveram ao longo dos anos os altos e baixos, né? Camaquã teve uns anos atrás, há muitos anos atrás, indústria de calçado que empregava muita gente, como também TAPS teve isso muito forte. E essa indústria calçadista, ela se desloca em alguns momentos sobre isso. Nós tivemos a nossa beira de praia muito acentuado o crescimento em função da pandemia, pessoas se mudando das regiões, indo para Arambaré, para Tapes, São Lourenço, para Torres, Capão da Canoa, houve uma migração. Mas a questão da indústria e do comércio, muitas vezes é o seguinte, candidato a prefeito, eles só falam em fazer benefício para quem é de fora, para quem quer vir para cá, e nós que somos daqui não tem benefício. Então, Renato, vou entrar nessa área da indústria do comércio e ver o seguinte, o que você, na experiência de candidato a vice-prefeito, pode, dentro do plano de governo de vocês, caso eleito, possam fazer para desenvolver indústria e comércio local? Fábio, nós sabemos que nós estamos passando também por uma reforma tributária nacional e que nós vamos ter que equalizar, né, o nosso projeto, a nossa lei tributária municipal aqui, para que a gente possa, dentro disso, fazer alguns ajustes, inclusive de benefício fiscal na geração de emprego e renda, por exemplo, para quem já está instalado em Camaquã. Então, nós pensamos nisso, nós temos ali um olhar para essa questão. Temos também e avaliamos muito a questão da infraestrutura do Distrito Industrial e que agora está se dando também por um programa que foi desenvolvido pelo governo do estado, que é o Pavimenta, que está conseguindo levar para o Distrito Industrial alguma coisa, mas passados 8 anos de governo, né? Ou seja, nós esperamos 8 anos para que efetivamente alguma coisa passasse a ser feita lá. Sabemos que o Maranata deixou um loteamento pronto para que, inclusive, nós fomentássemos aqui a possibilidade de algumas empresas locais, né, remanejassem suas empresas para lá, né? Aquelas que daqui a pouco estão em algum bairro que podem gerar algum desconforto de ruído, né? Então, foi preparado esse loteamento, foi deixado isso e até o momento não foi implementado. Também recebemos diversas reivindicações da SIC e do Sindilojas. E como eu já disse, eu participo de eleições desde 2012 e praticamente são as mesmas reivindicações desde aquela época. Então, eu vejo que muito pouco tem se feito para o desenvolvimento e geração de emprego e renda. A gente tem exemplos, e temos exemplos de conhecidos nossos que participavam dessa bancada aqui, o Maneco Hansen, ali de Taquari, que fez o quê para prospectar no negócio? Ele sabia que uma empresa ia se instalar em Santa Maria. Ele procurou essa empresa e perguntou o que essa empresa precisava para ir para Taquari. O que ele poderia oferecer para essa empresa? E a empresa disse, eu preciso de um pavilhão de tantos metros quadrados, eu preciso de 400 pessoas capacitadas em mão de obra e se tu me entregar isso até tal data, nós podemos reavaliar a nossa posição. E essa empresa hoje está lá, gerando 400 empregos diretos, né? Então, nós sabemos que isso tudo depende da vontade, né? A gente tem que prospectar Camaquã de dentro para fora de Camaquã, para a gente buscar essas alternativas. E, ao mesmo tempo, ver qual é a nossa possibilidade de prospecção de negócios. Nós temos aqui uma indústria moveleira fortíssima, que hoje exporta
para a Europa, para os Estados Unidos. Então, nós sabemos que nós temos potencialidades e nós temos que desenvolver. Nós temos hoje um IFSul instalado em Camaquã, que pode potencializar a capacitação em áreas que nós, daqui a pouco, conversemos e entendemos que são importantes, né? Ou seja, conveniar também com essas estruturas que nós temos em Camaquã e que podem nos auxiliar, Senac, IFSul, as demais universidades e faculdades aqui constituídas. Então, nós temos que buscar alternativas e demonstrar vontade para fazer isso. Como tu vê a região? Nós estamos um corredor aqui entre Rio Grande, Porto Alegre, Lagoa dos Patos. Tu acha que Camaquã tem um local legal para poder divulgar e atrair novos negócios? Em termos logísticos, eu não vejo como não ser um dos melhores lugares. Nós estamos entre dois polos, né, que é o da capital e o de Pelotas. Né, nós temos como exemplo Eldorado, né, que sofreu muito agora com as enchentes. Vão haver muitas reavaliações, e isso é outra questão que eu coloco na pauta com relação à atração de investimentos para Camaquã. Né? Nós não fomos afetados por essa enchente e nós sabemos que grandes empresas estão remapeando o estado e vendo essas alternativas para ou instalarem novas filiais ou instalarem a sua matriz, e nós temos que aproveitar esse momento para isso. E aqui esse corredor com a Laguna dos Patos aqui próximo, com certeza, com essa perspectiva que voltou a circular, né, do Porto de Tapes, por exemplo, com uma série de questões, né, energia eólica passando por aqui, né, com a fotovoltaica aumentando cada vez mais, nós temos sim potencial para atrair investimentos. O que nós temos que prestar atenção, e é uma questão que eu levanto aqui, tá? As empresas hoje, elas medem o município por um índice. E existe no país o Instituto Votorantim, do falecido Antônio Hermílio de Moraes. Tá? Antes de falecer, ele constituiu esse instituto, e esse instituto ele faz uma avaliação de todos os municípios do Brasil na questão de educação, trabalho, saúde e meio ambiente. E assim ele gera um índice de desenvolvimento municipal. E essas empresas que querem se instalar nos municípios, eles olham esse índice de desenvolvimento municipal do Instituto Votorantim para poder já avaliar o município. Como que o município vai? Como que ele se posiciona? Como que ele realmente está nesses índices de educação, saúde, trabalho e meio ambiente? E eu fiz um levantamento entre 9 municípios do estado do Rio Grande do Sul, de diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul, com extensões menores e maiores do que Camaquã, ou seja, nós temos um município que tem 57 quilômetros quadrados, que se eu posicionar vão falar assim, mas não tem estrada, né? Mas eu tenho um município com 5.051 quilômetros quadrados nesse levantamento. Que é mais do que o dobro de Camaquã. Que é mais, não, Camaquã tem 1.600 quilômetros quadrados, dá quase o triplo, né? Vamos chegar ao triplo, né, de Camaquã em extensão territorial. Sim. E Camaquã, no IDM total, no Índice de Desenvolvimento Municipal Total, entre esses 9 municípios elencados, que vão de 60 mil habitantes a 65 mil habitantes, está em 8º lugar. Está em 8º lugar. Está em 9º lugar na saúde. Ou seja, é o último colocado em saúde nesses municípios. Está em 6º lugar na educação. Está em 9º lugar na questão de trabalho e renda. E está em 4º lugar na questão de meio ambiente. Isso dentro dos 9 que tu selecionaste. Dentro dos 9 selecionados, mas que estão dentro de características proporcionais à de Camaquã. E aí, levantando mais uma vez, claro que eu sei que um município que tem 5.000 quilômetros quadrados de extensão tem uma malha viária muito grande, e que um que tem 57 quilômetros quadrados tem uma malha viária menor, vai conseguir destinar recursos diferenciados para as áreas diferentes. Esse pequeno aí, eu conversei com o prefeito de Campo Bom, eles não têm patrola, eles alugam a patrola de vez em quando para dar uma lambida numa estrada que eles têm lá, porque eles não têm patrola. Perfeito. Mas são municípios distintos em regiões também distintas, né? Então tu acredita que Camaquã é um lugar que dá para levantar bandeira aqui, dizer o seguinte, estamos aqui prontos para receber indústria, comércio, pessoal, para gerar novos negócios aqui? Temos que nos preparar para isso, como eu disse. Nós temos que capacitar a mão de obra,
Nós temos que ver o que nós queremos atrair para cá, capacitar mão de obra e regularizar essas áreas de distritos industriais que nós temos para oferecer como área para essas empresas. Bom, aí a gente chega na infraestrutura do município, tá? Nós temos aqui, eu tenho um amigo que está produzindo um produto que está vendendo para o estado inteiro. Ele é do interior aqui, eu não vou citar o nome dele, nem a empresa dele, mas dizer que tem dificuldade muitas vezes de mandar o produto dele para fora. Como é que tu vê a estrutura de Camaquã, a infraestrutura de Camaquã? Eu falo da cidade do interior, se tu avalia, como tu avalia e o que vocês podem fazer de diferente? Nós já falamos no início que eu tenho, né, uma bagagem de viagens, né, de conhecimentos de outros lugares e o que eu vejo é que existe sim uma evolução quando tu joga numa bandeira só que é o asfalto. Existe a evolução do asfalto. Existe a evolução das lâmpadas LED, né, que nos dão uma iluminação menor. Mas isso veio em virtude de programas de financiamento que não existiam há algum tempo. Como no caso do Finisa, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. No Banrisul, hoje, ele também aporta diversos recursos que financiam esses sistemas. Mas eu vejo que não há o crescimento e o desenvolvimento, inclusive, desse asfalto de forma organizada. Eu não vejo um projeto de crescimento do asfalto que me diga, qual é a próxima rua? Vai ser ali, vai ser aqui. Parece que é o bel prazer de quem eu vou beneficiar. Assim que eu vejo a questão do asfalto. E a forma como é feito esse asfalto. Né? A gente trabalha com reperfilamento, ou seja, a gente não faz o asfalto desde o início. A gente está fazendo em cima de um paralelepípedo que infiltra, a gente não está reformulando galerias para fazer em determinados lugares aonde a gente eleva o nível do paralelepípedo com um asfalto e fecha a boca de lobo. Então isso gera alguns problemas, algumas sequelas ali na frente. E os bairros e o interior, desculpa, Fábio, me desculpa, quanto mais asfalto se faz, quanto mais calçamento se faz, como disse o prefeito de Campo Bom, mais sobra a máquina para eu cuidar desses lugares. E eu não estou cuidando. E se antes eu tinha no município menos asfalto e menos calçamento, e às vezes dizem que se tinha maior cuidado com isso, eu pergunto, o que está acontecendo? As pessoas lá querem saber o que está acontecendo. O interior depende fundamentalmente da estrada, para ter saúde, para ter educação. Então, a gente precisa dar um jeito. E aí me estranha muito o candidato a prefeito da situação ir num debate e dizer que o DENIT não reconhece um produto que nós pretendemos colocar nas estradas do nosso interior. O DENIT não tem que reconhecer esse produto. Ele não cuida da malha viária municipal. Não, ele cuida de um produto que vocês estão sugerindo. Que nós estamos sugerindo. Só para né? É um produto de impermeabilização que nos garante ali uma qualidade dele, uma durabilidade de 10 a 12 anos. O que evitaria daqui a pouco nas principais transversais e principais estradas do município, né, não haver a necessidade do patrulhamento. Então, eu acho que nós precisamos sim trazer novas tecnologias para que se utilize, né? Até pelas dificuldades de cascalho, pelas dificuldades que nós temos de outros tipos de matéria-prima. Tu falaste sobre questão de interior aí, só para ver se democraticamente também está alinhado isso. As eleições para as escolas municipais, mas tem também uma coisa que era antiga. Estou falando lá de não sei quantos anos atrás, que as prefeituras tinham subprefeitos. Como é que tu vê essa figura? É necessário ter subprefeito num tamanho de município que nem Camaquã? Se é necessário, como escolher essa gente? É necessário. Eu digo que é necessário e nós sabemos que mesmo muitos municípios, né, têm subprefeituras de regiões urbanas, né, para administrar em regiões urbanas. Então, o nosso interior hoje, sim, pela demanda que ele possui, é necessário ter a subprefeitura, é necessário alocar a esta subprefeitura uma patrulha agrícola que garanta, né, a mínima condição de alguns trabalhos próximos. E outra, nós queremos sim reimplantar a subprefeitura sem onerar ou agregar mais despesas ao município, porque nós vamos fazer ali uma reforma administrativa nas estruturas e garantir
que as pessoas nos apresentem a escolha de uma lista tríplice da comunidade para que a gente ali escolha esse subprefeito. Tá? Então, e na questão de desenvolvimento, quero dizer que nós vamos sim aceitar, por parte da SIC e do Sindlojas, a indicação de uma lista tríplice também para o secretário de Desenvolvimento Econômico do município. Muito bem. Esse é o Renato Nogueira, estamos conversando com ele sobre alguns temas e eu acho que é importante a gente trabalhar agora sobre agricultura. Tu fala sobre equipe de máquina no interior. O que Camaquã tem de trabalho para incentivar o nosso agricultor hoje, Renato? Em matéria de produto, de manter o produto, qualificar esse produto, outros produtos, jovem no campo, o que tu acha? Bem, nós partimos do princípio que nós queremos ter a escola Sheker Buchaim como um polo de desenvolvimento rural. Tá? Nós entendemos que ela hoje é subaproveitada e queremos de uma forma, em parceria, convênio, integrada ao IFSUL, né, poder qualificar pessoas na questão da capacitação rural. Queremos transformar ela num polo onde ela possa agregar serviços e, inclusive, certificação municipal, para que a gente possa dar uma atenção a esse público da agroindústria familiar, né, certificando o produto para que, no mínimo, no município, ela tenha a condição de comercializar o seu produto e aí criar também uma possibilidade, dentro dessa estrutura, de qualificar o produto para uma comercialização fora de Camaquã. Então, o plano é ter o Sheker Buchaim, que é um instrumento que nós temos, um espaço que nós temos de qualificação, que muitas vezes foi subaproveitado e continua sendo subaproveitado para daqui a pouco, como aconteceu em Encruzilhada. Nós temos um matadouro municipal certificado, qualificado, para abater animais que sejam dos nossos produtores. Nós temos lá um entreposto de mel para envasamento desse mel e certificação do mel para que eles possam comercializar na cidade de uma maneira nos mercados. Nós queremos, sim, priorizar muito a pessoa lá do interior, a dos bairros, a do interior, da cidade do interior. Nós temos, sim, muito para desenvolver no nosso plano de governo. Bom, dentro do plano de governo de vocês, tem uma série de coisas sobre mobilidade urbana. A gente vê, e há uma mudança, uma estruturação de regramentos. Rua vai para lá, era rua de mão única, agora é mão dupla. Temos questão de calçada, faixa de segurança, aqueles tecidas de rampas de acessibilidade e ciclovia. Tudo isso é um grande guarda-chuva de mobilidade. Qual é a tua opinião sobre isso e o que vocês querem implementar, mudar ou manter? Me conta um pouco. Nós sabemos que há cerca de 10 anos nós tivemos um grande estudo, né, da mobilidade aqui em Camaquã, feita ainda na administração do ex-prefeito João Carlos Machado, que orientou essas questões de mão única, né? Uma vai, a outra vem, né? E isso nós temos, inclusive, né, se nós formos falar de Buenos Aires, né, eles trabalham com avenidas, né? Uma mão vai, uma mão vem, uma avenida vai e uma avenida vem. A cada 4, tu tem uma avenida. Ou seja, eu usei esse exemplo rapidinho só para dizer o seguinte: é a melhor maneira que eu vejo, Fábio. Tá? Simplesmente mudar as mãos e tornar ela de novo mão dupla, está acontecendo o que a gente vê que está acontecendo todos os dias. As pessoas não conseguem identificar que aquilo mudou, elas não conseguem criar a cultura do trânsito. Eu acho que 10 anos é muito pouco tempo para alguma alteração, ainda mais que com o asfalto a gente sabe que as pessoas estão andando mais rápido, elas não sentem que elas estão desenvolvendo uma velocidade maior e isso acaba gerando problemas. Então, eu vejo que é importante, sim, se for o caso, um novo estudo para que a gente aproprie isso, realmente adeque a nossa realidade de número de veículos, a nossa capacidade hoje é asfalto, não é paralelepípedo. Bem, nós temos que fazer um novo estudo. E com relação à acessibilidade, nós colocamos no nosso programa de governo, se pode ser visto, um projeto enviado por uma pessoa que justamente pela falta de acessibilidade sofreu um acidente com o seu filho. Né? Então, eu digo assim, ele nos encaminhou e nos apresentou todas as possibilidades, né,
e potencialidades que nós temos que desenvolver para melhorar essa acessibilidade para as pessoas que não só são as que têm problemas de uma deficiência motora, mas os próprios idosos, a partir de uma determinada idade, têm essa dificuldade também. Entendi. A questão da mobilidade das pessoas é uma coisa importantíssima de se trabalhar, né? Sobre segurança, trânsito, tu está interessado na questão da segurança, da agente de segurança no município? Como é que tu vê isso, agente de trânsito, perdão? O agente de trânsito, ele é fundamental, né? Alguns momentos de gargalo, acho que eles têm que ser até mais utilizados. Nós temos que ver ali a forma como utilizá-los em pontos estratégicos da cidade que tem gargalos, né, no nosso trânsito em virtude da quantidade de... Mas vejo que é uma situação para ser analisada ali oportunamente. Bom, 13 segundos, você faça a despedida e pede o seu voto. Bem, obrigado pelo espaço. Estamos aqui nos apresentando, né? Peço que acreditem no Juntos por Amor a Camaquã. Agora é a 11, agora é a Maranata e Renato Nogueira. Obrigado, Renato. Um abraço para ti, bom trabalho.